Oi, meu nome é Rilziele Raíza Pacheco, sou discente do curso de Zootecnia. Hoje eu vou apresentar um seminário referente à matéria de Histologia e Biologia do Desenvolvimento, que é ministrada pelo professor Adelson Joel da Silva. Hoje eu vou falar um pouco sobre o trato digestivo. Inicialmente, eu vou começar falando algumas funções que o trato digestivo tem. A função principal dele é capturar, obter a partir de alimentos que a gente ingere, algumas moléculas que são necessárias para a manutenção e o crescimento do nosso corpo e as demais necessidades energéticas do nosso organismo. Como que isso acontece? As moléculas que são muito grandes, como proteínas, lipídios, carboidratos, são quebrados e são transformados em moléculas menores, que ficam mais fáceis, de serem absorvidas pelo revestimento do trato digestivo. As moléculas menores acabam ficando mais fáceis, de serem absorvidas. Essa absorção ocorre principalmente no intestino delgado. Aqui eu coloquei algumas etapas do processo de digestão. A primeira etapa desse processo acontece na boca, onde o alimento passa a ser umedecido pela saliva, e começa a ser triturado pelos dentes, onde ocorre a trituração, o umedecimento e a trituração do alimento, onde já começa a formar pedaços menores, A saliva também tem a função de iniciar a digestão de carboidratos. Depois disso, o alimento passa pelo esôfago e a digestão continua no estômago, e no intestino delgado, onde o alimento é transformado em seus componentes mais básicos, como, por exemplo, aminoácidos, no caso das proteínas, monossacarídeos, ácidos graxos livres, monoglicerídeos, e é absorvido dessa forma. A absorção de água ocorre no intestino grosso, porque aí consegue tornar semissólido o conteúdo luminal, que ainda não é totalmente digerido. Esses são os passos, as etapas do processo de digestão, e nós vamos aprofundar muito bem em cada um desses passos, falando sobre eles e explicando mais detalhadamente. Todos os componentes do trato digestivo possuem características estruturais em comum. Todos eles são um tubo composto por uma luz ou lúmen, possuem diâmetro variado e é circundado por uma parede formada por 4 camadas. Essas 4 camadas são a primeira, mucosa, a submucosa, a camada muscular e, por último, a camada serosa. Aqui a gente pode observar muito bem cada uma delas e a função que elas têm. Primeiro, eu vou acabar falando sobre a mucosa. A mucosa é composta por um revestimento epitelial, uma lâmina própria do tecido conjuntivo frouxo rico em vasos sanguíneos ou linfáticos, e possui células lisas, algumas vezes também tem glândulas de tecido linfóide, e uma musculatura da mucosa que separa a camada mucosa da submucosa, e geralmente consiste em 2 camadas delgadas de células lisas, uma circular interna e a outra longitudinal externa. A camada mucosa é frequentemente denominada de membrana mucosa, que a gente pode ver aqui na imagem. Essas características. A segunda camada, que é a camada submucosa, ela é composta por tecido conjuntivo com vários vasos sanguíneos e linfáticos e um plexo nervoso submucoso. A próxima, que é a camada muscular, tem células musculares lisas, que elas estão em formato de espiral e é dividida em 2 subcamadas, na verdade. Na subcamada mais interna, que fica mais próxima do lúmen, o formato, a orientação geralmente é circular. Na subcamada externa, a maior parte é longitudinal. Essas 2 subcamadas têm o plexo nervoso mesentérico e tecido conjuntivo contendo vasos linfáticos e sanguíneos também. A quarta camada, que é a serosa, é uma camada delgada de tecido conjuntivo, que é muito rica em vasos sanguíneos e linfáticas também. Mas ela também possui tecido adiposo, diferente das outras. E é revestida por um epitélio pavimentoso simples. Esse epitélio pavimentoso simples recebe o nome de mesotélio. Na cavidade mais adenominal, a serosa que reveste os órgãos é chamada de peritônio visceral e está em continuidade com o mesentélio. Juntos, As principais funções do revestimento epitelial do trato digestivo são
produzir hormônios que regulam a atividade do sistema digestivo. Algumas células que estão presentes nessa camada produzem um muco. Esse muco ajuda a lubrificar e proteger. Facilita o transporte, a digestão do alimento, promove uma barreira que é seletivamente permeável entre o conteúdo do lume e os tecidos do organismo. E é isso, promove a absorção de produtos da digestão. Aqui também, na imagem, a gente tem nódulos linfóides. E os nódulos linfóides são muito importantes. Eles ajudam na defesa imunológica, como está escrito aqui na imagem. A gente pode observar a setinha onde ela indica. É bem na parte mais interna. E eu vou falar sobre ele. Esses nódulos linfóides, como eu disse, é para defesa imunológica. Eles protegem o organismo junto com o epitélio, associado com o epitélio, da invasão de bactéria. A necessidade, por quê? Por que precisa, né, desse suporte imunológico, dessa defesa imunológica contra bactérias? Todo o trato digestivo, exceto o canal anal, o esôfago e a cavidade oral, é revestida por um epitélio que ele é muito simples. Então, ele é bem vulnerável. Daí vem a necessidade de uma defesa imunológica, né? Que quem faz essa parte são os nódulos linfóides. Um nódulo linfóide, que a gente pode observar aqui na imagem. A imagem mostra a estrutura de uma porção do trato digestivo, tá? Também tem a muscular da mucosa, que a gente vê aqui, motilidade da mucosa. Como é que funciona? Ela promove o movimento da camada mucosa independente de outros movimentos do trato digestivo, que aumenta o contato da mucosa com o alimento. Essas contrações da camada muscular, elas são geradas por plexos nervosos, e esses plexos nervosos fazem impulsionar e misturar o alimento, que é ingerido pelo trato digestivo. Esses plexos nervosos são formados principalmente por um agregado de células nervosas, que são neurônios viscerais multipolares, que formam pequenos glândulos, que são glândulos parasimpáticos, né? E é assim que funciona a muscular da mucosa. Essa aqui, então, é a imagem, né, do trato digestivo, né? E os componentes e suas funções que eu acabei explicando, as principais, assim. As principais. Agora, vamos entrar um pouco na cavidade oral, né? Que é onde se inicia o processo de digestão. Essa cavidade oral, ela é revestida por um epitélio pavimentoso estratificado, a gente pode ver. E esse epitélio pavimentoso estratificado, ele pode ser corneificado ou não corneificado. Eu vou dar exemplos. Essa camada córnea, ela protege a mucosa oral de agressão, que pode ser agressão mecânica, que vem oriunda da mastigação, né? Pode ser observada na gengiva e no palato duro. O epitélio pavimentoso não corneificado reveste o palato mole, os lábios, a bochecha e o assoalho da boca. Quando a gente olha os lábios, a gente consegue observar a transição do epitélio oral não corneificado para o epitélio corneificado da pele. O palato mole tem no seu centro, no meio do palato mole, tem o músculo estriado esquelético e muitas glândulas mucosas e nódulos linfóides na submucosa. Agora, sobre a língua, vou dar a definição de cada parte para a gente conseguir destrinchar e ver Eu vou falar sobre a língua, o que são papilas linguais e sobre todas essas papilas, tá? A língua é uma massa, um aglomerado de músculo estriado esquelético que é revestida por uma membrana mucosa. E a estrutura varia de uma zona para outra, tá? A língua não é toda de um formato só, tá? De uma estrutura só. Nessa língua, a gente encontra as papilas linguais, que são elevações do epitélio oral e da lâmina própria, que possuem formatos e funções diferentes, tá? Aqui na imagem a gente pode ver a lâmina própria. Aqui as papilas, né? Papila fungiforme, papilas circunvaladas, papilas filiformes, os botões gustativos, que eu vou explicar depois sobre cada um deles, uma imagem bem demonstrativa. Aqui também possui nódulos linfóides, tá? A superfície da região próxima ao alvéolo lingual. Essa imagem mostra pra gente. Tá, já expliquei o que são papilas, agora vamos falar sobre cada uma delas, que são 4.
papilas filiformes. Tem formato mais cônico e é um pouco mais alongada. E elas têm várias, são bem numerosas, estão presentes em toda a superfície dorsal da língua. As papilas fungiformes. A gente fala que ela tem um formato de cogumelo, porque a base dela é um pouco mais estreita e a parte mais superior é um pouco mais dilatada e lisa. E essas papilas têm poucos botões gustativos na sua superfície. E elas estão irregularmente distribuídas, tá? O que são botões gustativos? Estruturas que são especializadas e nesses botões gustativos tem células gustativas, que são detectoras de substâncias capazes de... são detectoras de sabor, né? Eu vou explicar melhor mais pra frente sobre. Aí temos as papilas foliadas, que a gente pode ver aqui. Não, na verdade não tem nessa imagem as papilas folhadas. Por quê? As papilas folhadas são pouco desenvolvidas em humanos. São 2 ou mais rugas que ficam paralelas uma à outra e é separada pelo suco lingual. É dividida pelo suco lingual. O suco lingual fica no meio, ela fica nas 2 extremidades, lá no fundinho. E tem muitos botões gustativos, mas como eu disse, ela é pouco desenvolvida em humanos. Por isso mesmo que eu acho que nem aparece aqui na imagem. Aí temos as papilas circunvaladas. Elas são de 7 a 12 estruturas que são circulares, né? E aqui na imagem a gente vê, elas são redondinhas, circulares e grandes. A superfície é achatada e se estende, ela fica em cima de outras papilas. Elas ficam mais distribuídas na região do veio lingual. São numerosas glândulas serosas. Nessa papila circunvalada, tem várias glândulas serosas, que recebem o nome de glândulas de von Ebner. Essas glândulas secretam um conteúdo no interior de uma profunda depressão que circunda cada papila. Cada papila fica no interior de uma depressão. É um pouco mais fundinho. Então, elas secretam um conteúdo no interior de uma profunda depressão que circunda cada papila. Esse arranjo, que é similar a um fosso, esse formato que é similar a um fosso, ajuda a ter um fluxo contínuo, direto de líquido sobre um grande número de botões gustativos presentes ao longo da superfície. Esse fluxo é muito importante, porque ele ajuda a remover partículas de alimento que ficam ao lado dos botões gustativos. E aí ajuda para que ele possa receber e processar novos estímulos. As glândulas de von Ebner também secretam uma lipase, que previne a formação de camada hidrofóbica sobre os botões gustativos, o que poderia, mais para frente, né, posteriormente, prejudicar, né, a função do botão gustativo. Agora, vamos falar sobre os botões gustativos, já que a gente já viu aqui a cavidade oral e falamos sobre as papilas. Aqui tem a imagem de um botão gustativo e eu vou explicar cada parte dele. Existem 4 qualidades na percepção humana. Na verdade, agora já descobriu um novo sabor que chama umami, então já são 5 qualidades. É o salgado, o azedo, o doce, o amargo e o umami. Todas essas qualidades podem ser sentidas em qualquer região da língua. Onde tiver botão gustativo, a gente pode perceber esses sabores. Esses botões é uma estrutura que tem um formato de cebola, que contém de 50 a 100 células. As células gustativas têm microvilosidades que se projetam por uma abertura denominada de poro gustativo. Substâncias que são dissolvidas na saliva se conectam com as células gustativas através do poro e acabam interagindo com receptores gustativos. Os receptores gustativos detectam sabores doce e amargo e os canais iônicos sabores salgado e azedo. E eles ficam na superfície das células gustativas e leva essa liberação, levando a liberação de neurotransmissores que vão, por sua vez, acabar estimulando as fibras nervosas aferentes que estão conectadas a essa célula. E aqui a gente pode ver o poro gustativo, as microvilosidades, aí tem até uma célula de suporte, ali a célula gustativa, a fibra nervosa aferente. Então é assim que funciona toda essa particularidade, né, do botão gustativo, capaz de detectar sabor. E a polpa dental é um conjunto, na verdade,
É um tecido muito vascularizado e inervado, e as fibras pulpares são sensíveis à dor, que é a única modalidade sensorial, né? E a polpa dental é um tecido conjuntivo frouxo e seus principais componentes são odontoblastos, fibroblastos e fibras que são fibras fininhas de colágeno. O periodonto é um conjunto de estrutura que tem a função, são responsáveis, né, por fixar o dente nos ossos mandibular e maxilar. E esse conjunto de estruturas são cemento, ligamento periodontal, osso alveolar e gengiva. O cemento recobre a dentina radicular e é semelhante em composição ao tecido ósseo, embora não possua vasos sanguíneos. O cemento não tem vasos sanguíneos. Ele é um pouco mais espesso na região apical da raiz, e onde sempre são encontrados cementócitos, que é uma célula bem parecida com o osteócito. Os cementócitos quase não se comunicam entre si por meio dos canalículos, e a nutrição dele vem principalmente do ligamento periodontal. Agora, o ligamento periodontal ele é composto por um tipo diferente, um tipo especial de tecido conjuntivo, porque as fibras dele são arranjadas em feixes mais grossos, que são as fibras de Charpey. Elas penetram no cimento do dente e nas paredes ósseas do alvéolo, que permite movimentos limitados do dente. As fibras do ligamento são organizadas para suportar pressões, né, que são exercidas durante a mastigação, o que evita a transmissão direta da pressão para o osso. Agora, o osso alveolar está em contato direto com o ligamento periodontal, como a gente pode ver na imagem. Ele é um tipo de osso imaturo, um osso primário, no qual as fibras colágenas não estão arranjadas no padrão laminar típico do osso adulto, né? É o osso mais próximo da raiz do dente, forma o osso alveolar. Vasos sanguíneos que atravessam esse osso alveolar e penetram no ligamento periodontal, ao longo da raiz, formando os vasos perfurantes. A gengiva, que a gente está vendo aqui, é uma membrana mucosa muito bem aderida ao periósteo do osso maxilar e mandibular, e é composta por um epitélio pavimentoso estratificado e lâmina própria, contendo várias papilas conjuntivas. Essa aqui é a cavidade oral, já falamos bem, né? Aqui a gente pode ver o osso alveolar, osteoblasto, osteoclasto, o ligamento periodontal. É um corte que mostra a inserção do dente no osso alveolar via ligamento periodontal. Tem o cementoblasto, o cemento. Na outra imagem a gente também consegue ver o ligamento periodontal, o osso alveolar. Aqui as fibras de Charpey, que elas são mais grossas, né? Vamos falar sobre o esôfago? Já que a gente já saiu da cavidade oral, o esôfago é só uma passagem. Aqui a fotomicrografia do corte da região superior do esôfago mostra todas as partes. Ele é formado, na verdade a função dele é transportar o alimento da boca para o estômago. E ele é revestido, como a gente pode ver, por epitélio pavimentoso estratificado, ele é não coneificado. Tem as mesmas camadas do resto do trato digestivo. Na subcamada, tem grupos de pequenas glândulas secretoras de muco, as glândulas esofágicas, que a gente está vendo aqui, cuja secreção facilita o transporte do alimento e acaba protegendo a mucosa, né? Então, ela ajuda a transportar e acaba protegendo. E também tem as glândulas esofágicas da cárdia, que também tem a função de secretar muco. As células imogênicas, eu já acabei falando um pouquinho sobre ela, mas elas ficam mais na parte inferior das glândulas gástricas e possuem todas as características da célula que sintetizam e exportam proteína. Os glândulos em seu citoplasma possuem enzimas inativa de pepsinogênio. O precursor pepsinogênico rapidamente é convertido na enzima proteolítica pepsina, depois de ser secretado no ambiente ácido do estômago. Agora, as células heteroendócrinas são encontradas principalmente próximo à base das glândulas gástricas, no fundo do estômago. Serotonina é um dos principais produtores de secreção. Outras células heteroendócrinas, que são as células D, secretam somatostina, que eu mostrei na tabela.
que inibe a liberação de alguns outros hormônios, inclusive a gastrina, que é secretada pela célula G. O piloro possui facetas gástricas, né, profundas, nas quais as glândulas pilóricas tubulosas simples ou ramificadas se abrem. As facetas dessa região pilórica são mais longas e possuem glândulas mais curtas comparada com a região da cárdia, né, como a gente pode ver. Essas glândulas secretam muco e boas quantidades de lisozima. E a região pilórica tem muitas células enterohidróquinas, secretadoras de gastrina, intercaladas com células mucosas. Agora, outras camadas do estômago, a submucosa é composta por tecido conjuntivo denso que contém vasos sanguíneos e linfáticos, além de células usualmente encontradas no tecido conjuntivo. A camada muscular é composta por fibras musculares lisas, que estão orientadas em 3 direções. Falamos um pouco sobre o estômago, o ácido clorhídrico, aqui as principais células, né, do digestivo. Aqui a gente tem o corte de uma glândula gástrica na região do fundo do estômago. Ali as células hemogênicas, célula parietal, célula enteroendócrina, mostrando cada uma aqui no lumen. Da lâmina própria, né? E a serosa do intestino delgado. A lâmina própria do intestino delgado, ela é composta por tecido conjuntivo frouxo, vasos sanguíneos e linfáticos, e fibras nervosas e fibras musculares lisas. A lâmina própria preenche o centro das células intestinais, onde as células musculares lisas dispostas verticalmente entre a muscular da mucosa e a ponta das vilosidades são responsáveis pelos movimentos rítmicos dessas vilosidades importantes para a absorção de nutrientes. A muscular da mucosa não tem nenhuma particularidade nesse órgão. A submucosa tem na porção mais inicial do duodeno alguns grupos de glândulas tubulares enoveladas, ramificadas, que se abrem nas glândulas intestinais. Essas são as glândulas duodenais, ou glândulas de Briner, cujas células secretoras são mucosas. O produto de secreção dessas glândulas é destinado distintamente alcalino. E esse muco protege a mucosa duodenal contra os efeitos da acidez do muco gástrico e neutraliza o pH da químio. O do pH ótimo para a ação das enzimas pancreáticas. Vamos para o intestino. Aqui tem também a proteção imunológica do intestino. Aqui a gente pode ver na imagem A uma condição mais frequente na porção proximal do trato gastrointestinal, que é o jejuno. Tem muitos plasmócitos secretores de IgA e poucos linfócitos, alguns macrófagos. Na B, uma condição mais frequentemente no ilho, onde agregados de linfócitos estão presentes abaixo das células M. A célula M ela transfere o material exógeno, que é micro-organismos e macromoléculas, para linfócitos e macrófagos localizados profundamente nas cavidades intracelulares. Os linfócitos eles propagam essa informação recebida a partir do material exógeno para outras regiões do trato digestivo, provavelmente também para outros órgãos, através do sangue ou da linfa. O plasmócito, o macrófago, a célula basal, aquela célula caliciforme, a camada de muco, né, que a célula caliciforme produz, a junção oclusiva e um linfócito intraepitelial. Aqui na B a gente vê linfócito que migra para o nódulo linfóide, a lâmina basal que é descontínua, né, para poder ter a passagem, né, desses linfócitos. E é isso aí, a proteção imunológica do intestino, a gente já sabe para que ela serve, né? Aqui as criptas, aqui é o duodeno, né? As criptas, muscular da mucosa, as glândulas duodenais. Na imagem mais abaixo tem a camada muscular interna, a externa, a serosa. Aqui o corte do intestino grosso, ali a gente pode ver bem visivelmente o gânglio, né? Com camadas. E a gente pode ver que não possuem vilos, né? Na outra imagem, um corte da glândula do intestino grosso, que mostra células absortivas e caliciformes. Agora, o intestino grosso. O intestino grosso é uma membrana mucosa que não possui pregas, exceto na porção mais abaixo, né, mais distal, que é o reto.
As velocidades também são ausentes. Não tem pregas, não tem velocidades. As glândulas intestinais são longas e caracterizadas por abundância de células caliciformes e absortivas, e um pequeno número de células heteroendrófilas. A função: absorver água. Essa absorção de água é passiva, que segue o transporte ativo do sódio, que vai pela superfície basal das células epiteliais, forma massa fecal e produz um muco. A lâmina própria dessa região é rica em células linfóides e em nódulos que frequentemente se estendem até a submucosa. Essa riqueza, né, de tecido linfóide está diretamente relacionada com a população bacteriana abundante que fica no intestino grosso, né? A camada é diferente da observada no intestino delgado, porque as fibras da camada que ficam mais externa, acaba se unindo e formando 3 bandas que são longitudinais e espessas, que são as tênias do colo. Na região anal, a membrana mucosa forma uma série de dobras longitudinais e colunas retais, cerca de 2 centímetros acima da abertura anal, e da mucosa intestinal é substituída por um epitélio pavimentoso estratificado. Nessa região, a lâmina própria também tem um plexo de veias grandes que, quando são muito dilatadas em excesso, acabam produzindo hemorroidas. Vou falar um pouco também sobre a renovação celular no trato digestivo, no trato gastrointestinal. As células epiteliais do trato gastrointestinal são constantemente descamadas e repostas por novas células que são formadas por meio da divisão de células tronco. Essas células troncos ficam localizadas na camada basal do epitélio esofágico, no istmo e no colo das glândulas gástricas. A partir dessa zona proliferativa em cada órgão, as células se movem para a zona de diferenciação e sofrem maturação estrutural e enzimática, que promove uma população de células funcional para cada região. No intestino delgado, as células se movem por apoptose, no topo das velocidades, onde vão se descamando, né? Acabam se descamando. E é isso, a gente tem alguns vasos sanguíneos também. E esses vasos sanguíneos, eles nutrem o intestino, né? E eles promovem produtos da digestão, penetram na camada muscular e formam um grande plexo submucoso. Da submucosa, ramos acabam se estendendo e atravessando a muscular da mucosa e a lâmina própria e penetram na velocidade. Cada velocidade recebe de acordo com seu tamanho ou mais ramos, que formam uma rede capilar. Logo abaixo do epitélio, na extremidade da velocidade, um ou mais vênulos surgem nos capilares e percorrem a direção oposta, alcançando as veias e o plexo submucoso. Aqui tem o esôfago, o intestino delgado e as células de descamação. Aparecimento de células caliciformes e absortivas, as mitoses que acabam acontecendo, as células tronco, renovação celular, a renovação celular lenta, né? Por semanas. Localização das células tronco e a renovação celular rápida da superfície de 4 a 7 dias. Aqui o intestino, uma fotomicrografia do intestino grosso. E é isso. Falei um pouco, né, sobre o trato digestivo, sobre a cavidade oral, a passagem do alimento do esôfago para o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e a parte final, né? E é isso sobre o trato digestivo. Obrigada!